Boa noite! Poxa, hoje é um dia muito especial. Daqui um pouquinho eu vou contar para todos vocês quem é o meu convidado, mas eu posso, de fato, aqui fazer algumas perguntinhas que possivelmente vocês vão descobrir. Acho que a primeira dica do meu convidado, ele é um jovem broker. Talvez tenha sido quando entrou para o nosso ecossistema, se tornou um franqueado e um broker, talvez tenha sido o mais jovem na história da Remax no Brasil. Uma outra dica é que ele lidera a agência campeã aqui no estado de Minas Gerais em 2025 e de forma consecutiva também é um broker que a gente chama de Premier Broker. Já descobriram? Se não descobriram, eu vou apresentar a vocês a honra que a gente vai inverter os papéis e vai conversar. Agora, eu irei entrevistá-lo, o broker número 1 do estado de Minas Gerais, com vocês, Alexandre Cota! Muito obrigado, né? Que apresentação, né, Nani? Agora eu tô até sem graça. Imagina! Que alegria, Xande! Que honra. Poder ter uma oportunidade. Eu tenho aqui perguntas, e é muito legal, gente, porque o Xande me perguntou, Hernani, tem algum tema específico? Eu falei assim, Alexandre, quando a gente conversa com estrela, a gente conversa saindo do coração. Então, nada organizado, nada estruturado, vai ser um privilégio te entrevistar e as perguntas todas acontecerão de forma voluntária e são surpresas. Então, cá estamos, eu quero muito agradecer primeiro a sua disponibilidade. Acho que o ponto 2, Xande, a oportunidade da gente dar acesso às pessoas através de canais digitais que conheçam a trajetória de um líder admirado e respeitado dentro da Remax, que gera muito impacto e que possa inspirar um pouco da audiência que vai nos escutar aqui nesse nosso bate-papo. Então, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, e eu já queria que você contasse brevemente um pouco da sua história, Xande. Então, Hernani, obrigado aí pelas palavras, né? Me sinto muito honrado. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui comigo nesse momento. Acredito que tem uns 2 anos aí que a gente começou com essa iniciativa da gente gravar esses materiais, justamente pensando em ajudar outras pessoas, inspirar outras pessoas. E de lá para cá eu fiz o 2º episódio, nunca mais participei de fato, contando um pouco mais da minha trajetória, mas de maneira bem simplificada, né, sobre a minha história. Eu começo de fato com 22 anos, realmente bem, bem jovem, né? Na época ainda era estagiário, estava estagiando. E surge uma oportunidade de eu empreender no mercado imobiliário. Eu não entendia absolutamente nada de mercado imobiliário. Qual era o curso que você fazia? Eu fazia administração de empresas. Administração, boa. Isso, na UFMG. Boa. E na época eu fazia estágio em empresa de conservação e limpeza, né? Então um negócio que não tinha nada a ver. Já tinha estagiado numa construtora, empresa de construção civil, uma grande aí que foi parar na Lava Jato, como tantas outras, né? Enfim, tive uma experiência, vi que eu não queria de fato trabalhar dentro de uma empresa que não fosse algo que eu fosse construir para mim. Então, essa veia empreendedora veio muito forte na minha vida, e ali eu decidi que eu queria empreender, e na época o meu pai vendo esse movimento, me ajudou a tomar essa decisão, e na época a gente coincidiu que ele conheceu a Remax e tudo mais. Na época era o Pedro Potti, o nosso diretor regional do Sim Group. E aí a gente veio a conhecer a Remax, a gente começou nesse processo. Na época eu falei, pô, pai, você é corretor de imóveis? Pô, não é o que eu planejei para minha vida. Natural. Né? E obviamente foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. Acho que, sem dúvida, me encontrei nesse mercado aí. Eu vi o impacto que a gente pode gerar na vida das pessoas, clientes, compradores, vendedores e os nossos corretores também. Eu acho que a gente trabalha com algo que a gente não só tá ali pela conquista pessoal, mas também a gente vê as pessoas conquistando coisas junto com a gente, né, e construindo um negócio. Acredito que isso é muito gratificante, e de lá para cá
já são 8 anos, né? E nesses 8 anos foram muitos momentos de altos e baixos ali, né? Como qualquer negócio, de muita resiliência realmente, mas uma coisa eu sempre tive muito forte, né? Eu sempre soube que eu estava bem ancorado, né? Que eu estava dentro de um negócio e com pessoas que me ajudariam a crescer, a alcançar o próximo nível, né? E eu ainda tenho isso muito claro. E assim foi. Então eu sempre tive muito essa tranquilidade de que, cara, eu tô no negócio certo, eu preciso de ter tempo. Antes eu tinha mais tempo, ainda tenho muito tempo, mas antes eu tinha muito essa clareza de que, cara, tô muito novo, eu não preciso de ficar me comparando com o pessoal que já tá há anos no mercado imobiliário, eu não tô nesse nível ainda, mas se eu posso me conectar com essas pessoas, se eu posso me aproximar dessas pessoas, eu vou ficar cada vez mais próximo do resultado que elas alcançaram, de tudo aquilo que elas conquistaram e vai me encurtar muito esse caminho, né? Então, eu enxerguei na Remax esse movimento, essa possibilidade, essa conexão, e foi assim que eu fui fazendo ao longo desses 8 anos, né? De lá para cá foram 2 sócios, né? Eu tive 2 sócios ao longo desses 8 anos. Um sócio que no primeiro ano teve que se ausentar da sociedade. Na época, para você ter uma ideia, eu comprei a sociedade de volta, dei um PlayStation e uns jogos de PlayStation 4 que eu tinha na época. Então é uma história engraçada aí, né? Hoje fica até engraçado. Mas na época a empresa realmente estava começando, a gente não tinha como avaliar isso, mas na época era o que tinha, fez sentido e a gente veio tocando a empresa assim. No final de 2019 eu entro com outro sócio, e aí já foi um sócio que já tinha histórico no mercado imobiliário, era da área jurídica também, então era alguém que entendia mais o processo, me ajudou muito a entender e me ajudou muito a entender o papel que um gestor de uma imobiliária tem, né? Aquele papel de gerar confiança, gerar credibilidade para quem está na ponta executando. Então hoje, muito do que eu faço é muito do que eu vi quando eu estava com esse meu novo sócio na época, né? Que ele me dava segurança, que às vezes assim, a gente fica inseguro, né? Você quer ligar para alguém, pô, Hernani, será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo e tal? E você ter alguém que fala, não, é esse caminho mesmo, você está correto, segue isso mesmo, o caminho é esse. E o Jorge, para mim, na época, que foi esse meu sócio, foi essa pessoa para mim. Isso era 2020, né? Aí vem a pandemia, já estava me desenvolvendo. Na época da pandemia, vários corretores saíram do negócio, né? Vários corretores ficaram com medo, enfim, e saíram. E ali foi um momento que eu falei, cara, ou eu vou para a rua fazer o negócio, ou então nada vai acontecer. Então foi um tempo que eu fui para a rua mesmo. Fazia as vendas pelos corretores na época, que estavam com medo de fazer um atendimento, enfim, tinha que ir para a rua. E foi assim que eu fiz. E no final desse ano, esse meu sócio aí, que era o Jorge, acabou vindo a falecer, que na época foi, um choque muito grande. A gente tinha uma sinergia muito legal, isso 2020, né? E aí depois disso eu falei, não quero ter mais sócio. Tinha tido 2 experiências que tinham sido legais, eu tinha aprendido muito com cada um deles. Agora eu falei, cara, eu acho que eu já entendi o negócio, eu não preciso mais de ninguém comigo, eu tô confiante, eu tô seguro. E ali eu vim estruturando, né, de 2021 para frente, que foi quando realmente eu fiquei sozinho, né? E aí 22 a gente vai para uma nova sede, a gente tinha uma lojinha muito pequena, era até grande, mas era muito, muito feinha. E eu sempre conversava com os franqueados, né, o pessoal lá de Portugal. Na época os sócios eram o pessoal lá do Grupo Latina, e o João Pedro falava para mim assim, se você quiser atrair as melhores borboletas, você tem que ter um belo jardim. Verdade. Ele me trouxe sabe as Sabe palavras, as né? palavras. E aí eu falei, cara, isso é verdade, eu preciso de investir, eu preciso de trazer, preciso de ter uma loja mais legal. A gente mudou para a casa onde a gente está hoje, né? Que é um escritório legal, um escritório bacana, você já teve lá. É um escritório que te acolhe, e a gente fez esse movimento, foi um movimento que deu super certo, né? Casou com a nossa equipe, o negócio foi estruturando, foi crescendo, gente foi entrando, gente foi saindo. Hoje você tem quantos corretores, Enfim, Xande? hoje a gente está com 34 pessoas, né, que estão formadas, e a gente tem 5 pessoas que estão em processo de formação. Depois que eu voltei da Itália, eu até inseri um processo de formação de 5 semanas, que são corretores que a gente não inclui no nosso time,
Com antes staff, delas você tem entrarem. quase 50 pessoas. Se eu for considerar aproximadamente. isso, se for considerar a quinta andar, a gente está falando de 65 pessoas. O oitavo andar. Com a Remax oitavo andar. Com Né? a Remax oitavo andar. Você tem um time muito robusto. São duas É. agências, uma Isso. na região da Pampulha e outra agência na região do Lourdes, é isso? Exatamente. Muito legal. Ô, Xande, uma curiosidade. Acho que um ponto até antes da curiosidade é que me deu um orgulho imenso reencontrá-lo depois de 8 anos. Porque na sua formação inicial de broker, eu participei na Remax Brasil, na sede que nós tínhamos lá na Rua Estados Unidos, e quando chegou aquele menino de 22 anos, que estava formando lá na Federal e etc., eu falei assim, gente, esse menino, será que fica? Será que vai persistir? Porque no final do dia, a sua geração... É difícil. Uma geração, hoje olhando para o que é hype e é cool, tá muito olhando ali para tecnologia, etc., e você resolveu logo empreender no mercado imobiliário, que é uma das indústrias com uma adoção de tecnologia mais lenta do que outras. Sim, muito tradicional, né? E diferente, provavelmente, de uma parte dos seus colegas que devem ter ali, de alguma forma, olhando para o mundo de tecnologia, você foi para um negócio tradicional, ainda que utilizando tecnologia, porque a Remax tem isso, né? Essa foi uma decisão fácil? Em algum momento você pensou nessa trajetória desses 8 anos hoje? São das agências, uma das lideranças mais respeitadas e admiradas, e que ganha muito dinheiro, mas não foi assim desde o D0. Em algum momento você pensou em desistir? Não. Várias vezes? E por que não desistiu? Cara, assim, eu lembro muito quando eu comecei esse movimento, né? E aí vem aquela coisa da família, né? De querer proteger, de querer ajudar. Natural. Eu lembro da minha mãe me mandando, assim, edital para concurso público. Vai ter um processo seletivo para ser trainee da Ambev. E na época, em 2018, quando eu estava me desentendendo muito com esse meu primeiro sócio, ali naquele momento eu falei, cara, eu vou procurar outra coisa. E aí eu até cheguei a fazer esse processo seletivo e foi muito engraçado porque eu passei na primeira etapa e depois veio a etapa da prova de inglês. E na prova de inglês, que eu já morei no Canadá, já tinha uma facilidade com a língua, e na prova de inglês eu tomei pau, cara. Autoconfiança ali, né? Então, assim, ali... E era aquela coisa, né? Pô, cara, eu não sei se eu quero, mas eu devo. Sabe aquela coisa da pressão que a família coloca na gente em dado momento? Sim. E assim, e ali eu peguei aquilo e falei, cara, isso é um sinal, eu preciso de persistir aqui e tal. Mas de fato é muito difícil esse início, né? Porque no início a gente não tem resultado, e aí as pessoas à nossa volta, igual você estava citando aí, pô, meus amigos e pessoas próximas ali, da mesma idade, tava fazendo treino numa grande empresa, tava trabalhando numa outra grande empresa e tal, e já tava ganhando X, Y, Z ali, e eu ali empreendendo, sofrendo, cara, tirando dinheiro, tendo que pedir dinheiro emprestado no banco e tal, e aquela coisa, e sem crédito. Sem dúvida. Então, assim, é um negócio que foi muito desafiante, assim, né? A persistência está conectada a alguma dimensão de algum sonho, de algum objetivo, ao propósito? O que te segurou nesses momentos onde as pessoas apoiavam a sua escolha, talvez, de construção da carreira em outro setor? Olha, assim... O que te segurou? Então, eu acredito que algo que me segurou teve essa questão de eu sentir que eu estava num lugar que me permitiria crescer. Legal, visão. Eu tinha essa visão muito clara, tenho essa visão muito clara. Eu enxergava eu fui enxergando ao longo do tempo, acho que mais para frente eu comecei a enxergar isso com mais clareza, de que o mercado imobiliário ele é dominado por famílias já, né, passa de geração para geração para geração, e eu via que a minha volta... Negócio familiar, né? E eu via que a minha volta as pessoas que estavam nesse mercado, muitos não iam ter sucessão. Então eu via muito isso. Eu falava, cara, esse é um mercado muito próspero e que as pessoas estão deixando de lado. E é um mercado que tem muita prosperidade. Então eu tinha isso também. Clareza também do valor do negócio, o TAM ali, né? Exato. E
Agora, sem dúvida nenhuma, também tinha aquela coisa, né? De eu ter tido uma experiência já trabalhando numa grande empresa como estagiário. E eu via, cara, eu não vou trabalhar numa empresa dessa se eu não puder empreender ali dentro, se eu não tiver a oportunidade de fato, gerar valor ali dentro de forma relevante. E eu não tinha visto isso como possibilidade aonde eu já tinha trabalhado, né? Então eu falei, não, se for para mim trabalhar numa empresa dessa, para mim ser mais um aqui, para cumprir horário, cara, eu assim... Deixa eu resolver um problema grande onde tem oportunidade, deixa eu empreender no mercado imobiliário. Né? Exatamente. Então, eu tinha isso muito forte de não querer voltar para aquele lugar mais. Entendi. E de abraçar essa oportunidade com mais intensidade. Muito legal. Ô, Xande, e é interessante porque, olhando ali para o seu time, e eu conheço parte do seu time, a gente tem gente de idades diversas, né? Qual a idade do seu corretor mais jovem, qual a idade do seu corretor mais velho e qual que é a idade média do seu time? Meu corretor mais jovem é o Lucas Bueno, ele tá com 19 anos. Poxa, que legal. 19 anos. E o mais velho? O mais velho é o Fernando Costa. O Fernando deve ter uns 64. E a idade média? A idade média deve estar na casa dos 48, por aí. Quase 50. Quase 50 anos. Legal. Xande, cara, conta para nossa audiência, para sua audiência, como é que é liderar pessoas de gerações diferentes e construir uma cultura onde você, na sua liderança, consegue ser respeitado, admirado e ouvido por pessoas de 19, de quase 70 e da idade média de 50 anos. Como você conseguiu construir essa liderança e, obviamente, estabelecer ali uma relação de confiança e segurança? Teve desafios disso lá no início? Cara, como é que foi essa trajetória? Porque gerações, e aqui sem crises de etarismo, tem um 50 aqui à sua frente, fiz 52 anos na semana passada. A liderança, por vezes, de pessoas bem mais novas, trazem alguns desconfortos. Mas isso não aconteceu no seu caso. Então, acho que nossa audiência aqui, a sua audiência, vai aprender muito com essa oportunidade. Então, eu queria que você contasse um pouquinho do desafio de construir, de fato, essa figura do líder quando o seu time ele tem 2 décadas a mais do que você. Sim, eu acho que no início, principalmente, eu tinha muita insegurança, né? Ter ali que lidar com pessoas que eram da idade do meu pai, por exemplo. Seu avô? Da minha mãe. Às vezes poderia serem meus avós mesmo, né? Muitos ali já eram avós quando vieram trabalhar com a gente. E inicialmente eu tinha muita essa insegurança de, cara, será que eu vou ser capaz de ajudar essa pessoa, de contribuir na jornada dela? Será que eu tenho conhecimento suficiente para isso? Né? Sua preocupação é o impacto nas pessoas. Exato. Né? Então, demorou um tempo até que eu tivesse a confiança para falar, não, eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho autoridade para isso, e isso foi deixando mais leve carregar esse fardo. Porque no início, eu acredito que vários brokers que estão assistindo aí passam por esse momento, que é aquele momento de... e você, enquanto líder de franqueados também, você sabe o que é isso? Que é aquele momento em que você fica preocupado pelo outro, né? Em que você não consegue dormir porque o fulano não está vendendo, que você fica preocupado que o fulano não está fazendo o que deveria estar fazendo, né? E esse é um espiral da morte, né? Se você ficar preocupado se a pessoa está executando ou não, e isso tirar seu sono, você não vai estar bem para aqueles que estão fazendo e que precisam de você ali nesse dia a dia, né? Então, eu demorei um tempo para entender isso, eu sofria muito com a entrega que eu estava tendo para cada um deles, até que eu passei a entender, não, cara, eu tenho o meu valor, eu sei da minha entrega, eu tenho consciência do que eu estou fazendo. Agora, ensinar essas pessoas a terem fome, a quererem fazer mais, a quererem mais da vida delas, eu não consigo fazer isso, né? Eu consigo, por exemplo, a gente estava comentando aqui sobre esse movimento que a Remax e a Real fizeram agora, e o que eu consigo fazer? Cara, eu fiquei até de madrugada assistindo podcast e atrás de podcast para tentar entender o que tinha acontecido, para quando eu chegasse na reunião de segunda-feira com o meu time, que foi a de hoje, que semana passada eu já sabia do deal, mas eu não tinha informação direito. Então eu tomei o cuidado de, não, eu vou pesquisar essa semana, eu vou estudar
e na semana seguinte eu vou Trazer apresentar. informações. Então eu passei a colocar isso com muita seriedade no meu negócio. Então o meu time, eles sabem que, primeiro, eu não tenho vaidade nenhuma de falar que eu não sei, por exemplo, alguma coisa, e eu vou procurar saber, eu vou trazer informação, não gosto de informação picada. Então, por exemplo, se chega para mim qualquer fofoca A, B ou C, eu faço questão de ir na fonte, de conversar com quem está lá dentro para entender, e sou 100% transparente com o meu time lá. A gente, assim, não tem... De fato, a gente tem a transparência de trazer informação, de ser honesto, de ser sincero ali. E eu acredito que eles viram... o meu time vê isso muito em mim, né? Eles sabem que eu tô ali por eles, né? Que eu não vou fazer por eles, isso é muito importante. Então, eles têm essa noção, mas eles têm a noção também de que eu sou uma pessoa que eles podem confiar, né? De que eles sabem que eles podem, a qualquer momento, né? Quiser tirar alguma dúvida ou saber de alguma coisa, que eu sou uma pessoa que tenho a informação, que eu consigo gerar valor, que eu tenho clareza do que eu tô falando. E que eu não só vivi... eu não só observei como vivi. Então eu faço questão, por exemplo, já fui lá na convenção de Las Vegas, mesmo não podendo, fiz um movimento para que eu estivesse lá. E por que você fez esse movimento? Eu fiz esse movimento em 2023. E por que de você 22 fez? para 23. Eu fiz esse movimento porque eu estava num ponto em que eu já tinha ido muito nas convenções, já tinha conhecido muita gente, mas eu precisava me conectar com gente de outro nível. E eu sabia que se eu estivesse na convenção e quisesse me conectar com essas pessoas de outro nível, eu até poderia. Só que, por eu não ter nome na rede ainda, eu estava, né, enfim, muito jovem e tal, estava construindo, eu sabia que eu não teria tanta abertura por não conhecer essas pessoas mesmo, né? E tantos outros querendo conversar com essas pessoas, eu teria que, né, eu ficaria em segundo plano ali. Então, eu falei, não, se eu estiver em Las Vegas, obrigatoriamente eu vou ter que conversar com essas pessoas. Eu vou ter que me virar para conversar. Então, eu já vinha de algumas convenções e de alguns Broker Summits indo sozinho para os eventos. Então, já teve vários Broker Summits que eu fui, que ninguém da regional foi. Entendeu? Entendi. Que fui só eu. E como fui só eu tive que ficar num quarto de franqueado de outra regional. Então, isso foi me... Muita troca, né? Eu fui trocando com outras pessoas, Legal. né? E em Las Vegas eu falei, cara, eu vou sozinho, eu vou ter que ficar no quarto de alguém, o pessoal da Brasil vai me colocar no quarto de alguém e quem tiver lá não é um cara qualquer. É um cara bom. No mínimo, saber o que tá fazendo, sabe? Quem foi? Foi o Rafael Ruiz, da Remax City. Legal. Aprendizados ali? Na época, 5 lojas, 100 corretores. Puxa, que legal. Absurdo. Legal, a gente legal. se dá muito bem, eu troco ideia com ele até hoje. Que legal. E, enfim, o Rafa, um cara super querido, que me ajuda pra caramba. E a gente se conheceu lá. Na época, ele tava indo alugar um carro, ele tava indo alugar um carro mais simples que tinha lá na locadora. Eu falei, não, pera aí, cara, nós vamos alugar um Tesla pelo menos, só pra experimentar como é que é dirigir um Tesla. Nós já estamos aqui, nós vamos alugar um Tesla, né? Então, ainda teve esse episódio. E, cara, ali você tem noção do tamanho do negócio que a gente tá, né? Eu acho que o corretor que vai na convenção nacional, ele entende um pouco do que é o negócio a nível nacional. E que já é um impacto gigantesco, né? Você 3 fala, mil cara, pessoas. 3 mil pessoas. E você conversar com alguém da Bahia, do Amazonas, de Roraima, de Porto Alegre, de São Paulo, e todo mundo vivendo as mesmas dificuldades, né? Os mesmos desafios, lógico, com a diferença regional, que muda uma coisa ou outra, mas o desafio básico é o mesmo, né? Então, a gente ter essa conexão e ver que, cara, como é que aquela pessoa consegue? E aí você vê quem bateu um Platinum, os Premier Brokers, né? Então, isso vai te dando energia e força para falar, cara, eu também posso alcançar isso aí também, né? Então, Las Vegas são muito importantes para humanizar esses ídolos que eu tenho dentro da Remax, né? Então, tive muita troca com o Remo na época também, que o Remo é o regional do Rafael, eles são muito próximos, então, a gente saiu para jantar diversas vezes lá. Então, assim... ótimo. Então, acabei humanizando essas pessoas e, cara, eles têm as mesmas dificuldades que a gente tem. O desafio é o mesmo, né? Assim, muda o nível de intensidade, né? O nível de staff que você tem mais estrutura ou menos estrutura, mas o desafio está ali, é o mesmo, né? Então, a robustez dele aumenta ou diminui. Sem dúvida alguma. Acho que um dos maiores valores que nós temos, e conecta muito a cultura da Remax de colaboração, é essa troca, né?
Você encontra um outro franqueado, ou um corretor encontra o outro par dele, seja de outro estado ou de outro país, é como se fossem os melhores amigos no nível da confiança. Eu acho que esses valores essenciais, eles colocam, de fato, a Remax num lugar de ambiente seguro, onde as pessoas podem, de fato, se confidenciar e trocar informações e colaborar, transferindo know-how todo tempo, né? Isso é fantástico. Uma curiosidade também que eu tenho, Xande, olhando ali para a sua estrutura, para a responsabilidade que você tem, eu vejo que uma das habilidades que você tem como broker são as habilidades ali analíticas, né? Nas visitas que no ano passado eu fiz em todas as agências em Minas Gerais, e já comecei o meu ciclo de visitas desse ano, também já estive no sul de Minas, amanhã eu vou ao Triângulo Mineiro, parte 1, porque Triângulo Mineiro vão ter 3 viagens em função do número de cidades que a gente opera. Sim. O quadro de atividade de gestão à vista da sua agência, para mim, é o melhor. E eu vejo que esse quadro está lá, devidamente preenchido. Qual que é o upside de fazer esse tipo de gestão e controle em algo que não é digital, e sim físico, está na parede? Qual que é o impacto que houve nessa decisão de governança no seu negócio? Você conseguiu ali tangibilizar o retorno? E se de fato essa ferramenta de gestão e controle ela tem eficiência? Então, porque eu acho mais legal. Inicialmente, na hora que a gente traz uma coisa diferente dessa, né? Ainda mais algo que vai expor ali os números, né? E os resultados. Eu acho que eu tô aqui, né? Sim. E de repente vejo uma parede e tudo preenchido. Eu falei assim, gente, tentando entender que a audiência bebeu um pouco nessa fonte de sabedoria que é a sua. Então, a gente trouxe a gestão à vista. Obviamente, a gente não criou isso, a gente copiou. Eu já tinha visto isso em outras agências e tudo mais, mas é aquela coisa, né? Falta coragem. Porque a gente tem medo do impacto que isso vai gerar, o impacto negativo que isso geraria dentro de uma operação que está funcionando. Então, você fica ali, pô, vou colocar um negócio desse, posso perder um corretor e tal. Mas quando você entende que o time precisa ter maturidade para encarar os fatos, porque o que está ali é o fato, né? É algo que foi executado ou não. Conta para a audiência o que tem nesse quadro. Então, nesse quadro ali, a gente vai acompanhar primeira visita, números de apresentação de estudo de mercado, que é o ACM, número de captação, indicação de corretores a gente coloca lá também, número de transações que foram feitas. A gente tem um controle de locação ali também, né? E o VGC, né? O valor de comissão que foi gerado, a meta que o corretor tem para cumprir no ano, o que ele fez no ano anterior, o que ele se compromete para fazer esse ano, o clube que ele bateu no ano anterior, quantos anos ele tem de casa também, a gente coloca isso tudo lá, e os números da loja também, a gente vai acompanhando em tempo real. Então, aquilo ali, para aquele corretor que está no zero, é aquele corretor que vai levar o cliente dele lá na imobiliária e o cliente vai falar, pô, cadê seu nome aqui? Já aconteceu. Já teve corretor que pediu para mim, pô, Alexandre, você podia tirar meu nome de lá. Pô, cara, mas eu vou tirar seu nome de lá por quê? Porque o meu número lá tá muito feio, tá tudo zerado. Tá, é mais fácil eu tirar do que você fazer o que você tem que fazer. Né? Então, o quadro de gestão à vista, ele gera esse incômodo, mas é um incômodo da ineficiência. E o orgulho da eficiência. Então, eu tenho um corretor que todo dia, que toda semana ele vai lá no quadro, ele olha, e, por exemplo, se ele fez 4 captações, e ele tá para cadastrar as 4 captações, ele vê os outros colegas, pô, tem um colega aqui que ele fez 5 captações esse mês, e vamos supor que ele tá com 5 também. Fala, cara, eu tô com 4 para cadastrar essa semana, o mês vira depois de amanhã, eu vou cadastrar uma e no dia seguinte eu cadastro as 3. Porque o cara fica assim, acompanhando ali na régua, porque ele quer ser o destaque. Ele quer ganhar o prêmio, ele quer ser reconhecido, ela quer ser reconhecida. Então, assim, qual que é o impacto? Legal. Como que a gente tangibiliza isso? Pô, Alexandre, mas o cara tá demorando 24 horas para ele cadastrar imóvel. Cara, isso não vai mudar o game, né? E isso cria uma competição saudável ali dentro. Pensando que, óbvio, né?
pensando em primeiro subir o nível, né? Então, ele olha e fala, cara, como que esse corretor fez esse tanto de C1? Que é o impacto que gera na hora que você coloca lá os nossos números de C1 semanais. O corretor olha e fala, cara, se esse fulano tá fazendo, eu posso fazer também. Verdade. Esse é o verdadeiro impacto ali. Mas como que a gente tangibiliza isso? É difícil. Mas uma coisa, até na nossa segunda unidade lá, que é onde eu tenho 2 sócios também, né? Que é o Lélio e o Henrique. Nessa segunda unidade, o nosso desafio é colocar esses corretores para conviver dentro do nosso ecossistema, para eles sentirem a forma de como você faz gestão, né? Exato, porque estando próximo ali, porque o que acontece lá na nossa unidade hoje? Um corretor novato entra, ele já vê o ritmo do negócio. Sim. Então, ou ele vai entrar no ritmo, ou ele vai sair, cara. Ali vai ter uma concordância implícita ali, né? Tácita. Ele já Exato. segue... Ele vai chegar, ele vai ver, nossa, aqui o pessoal trabalha, eu não quero trabalhar, então aqui não serve para mim. Por isso esse processo de 5 semanas que a gente colocou. Para a gente não ter esse atrito nessa integração. Para essa pessoa, ela tá em 5 semanas, ela sentir que ela tá em formação, que ela tá em processo de desenvolvimento. O que isso muda em relação ao que a gente estava fazendo antes? Agora a gente tem um roteiro. Mas a nível prático, é simplesmente uma formalidade olha, em 5 semanas, se você sobreviver essas 5 semanas vendo o nosso movimento, é porque você está disposto a pagar o preço. Você está vendo que está todo mundo pagando. Agora, se você vê que está todo mundo pagando, você fala, não, eu não quero pagar esse preço, não. Esse preço aqui para mim está alto. Sim. Então, que você cada um saia antes das 5 semanas e você nem suja o meu time aqui, com uma pessoa que... Safras diferentes. Exato. Engajamento. Não está no momento, enfim, né? Eu acho então, super inteligente. Nessas 5 semanas, a pessoa consegue, ela tem tempo suficiente para perceber se esse negócio faz sentido para ela ou não. E tá tudo bem, faz parte. Lógico. Ô, Xande, quando a gente olha o antes e o depois, o antes sem o quadro e o depois com o quadro, você acertou mais a previsibilidade das suas metas depois que colocou o quadro e fez essa gestão de governança e transparência dos números para todos? Com certeza. Bateu meta? Bati. Ano passado a gente ficou... Você sempre foi muito agressivo nos seus objetivos, né? Assim... Conseguiu cumprir? Sim, a gente ficou... Cara, pouca coisa, acho que não chegou nem a 5% abaixo do nosso objetivo, então praticamente uma meta batida ali. Lógico, delta mais ou menos 5, pode considerar. Para esse ano a gente está assim, pensando num negócio mais agressivo ainda do que no ano passado. Que legal. Óbvio que o desafio é grande, a gente sabe disso. Óbvio. Mas, assim, o ano nível de eleição. Enfim. Essas guerras malucas. É um ano complexo. Mas a gente adora uma diversidade na Remax, né? Lógico. Então, assim, com o nosso time lá, a gente vai brigar por isso até o final, a gente vai até a última curva ali, acelerando. Então, até porque eu confio muito no meu time, eu sei da capacidade que meu time tem de entregar, sei que a gente pode muito mais. Até pelas essas viagens que a gente faz para Portugal, para Itália, para o Canadá no que vem, cara, a gente vê que o negócio ele é muito mais próximo do que a gente imagina do que é, né? Dá pra gente crescer muito mais. E aqui no Brasil a gente tem manter o machado afiado, né? Tem. Esses momentos são importantes. Tem. E assim, eu não tenho medo de investir no meu time de staff, de fato estruturar o time. É ótimo. Exato. Então, assim, a gente colocou agora um acompanhamento de qualidade. Então, a gente, se eu não me engano, acho que a gente é a segunda agência no Brasil que está com esse departamento focado. Que a gente sabe, é o pessoal lá de Búzios, até do Lucas. Ele que me passou esse toque e falou, não, cara, o negócio que eu coloquei foi a qualidade, eu achei que melhorou demais. Eu não tinha noção do número de imóveis que a gente cancelava por mês. Hoje eu já tenho esse número. Então, que é algo que eu acredito que, sei lá, a maioria das CEMAX não controle esse número, ou controla, mas não faz nada a respeito. Então, a nossa ideia é melhorar a nossa entrega, porque é o seguinte, a gente, beleza, estamos aqui, estamos vendendo, estamos executando, e aí eu comecei com aquele sentimento de, cara, eu vou sair na rua, eu gravo muito vídeo, gravo muito conteúdo, então, na nossa região ali, as pessoas já sabem quem eu sou. E aí, eu tô na rua, por exemplo, eu vejo que alguém tá me olhando. Eu falo, putz, será que a gente captou um imóvel dessa pessoa e a gente não está entregando o que a gente prometeu?
Então, é um desafio, né? Porque a gente vai crescendo e vai tendo mais corretores e vai tendo mais volume. E é muito difícil a gente manter o nível de qualidade extremamente dúvida, alto, é um né? desafio. Escalar Escalar isso algo que é não muito complexo. digital, tem complexidade. Né? E a gente tem a preocupação de entregar um bom serviço, porque a venda e a aceleração desse processo depende do entregável conforme a gente prometeu. Esse é o maior desafio do negócio, Xande? O que você atribui como o maior desafio do Alexandre enquanto franqueado e broker de uma imobiliária Remax? São vários, né? Desafio que não falta. Verdade. Mas assim, a gente tem um desafio do recrutamento, né? Da gente encontrar as pessoas certas, né? Para fazerem parte do nosso time. Acho que esse é um ponto. Um ponto é ajudar, trazer para essas pessoas essa visão do potencial que o nosso negócio tem e não simplesmente um negócio que paga as contas, né? Um negócio que pode ser muito maior, que pode ser, de fato, uma carreira. Esse é um desafio muito grande também. E esse comprometimento na entrega, né? Porque a gente está ali, treina, desenvolve, promete, mas a gente precisa de entregar o que a gente está prometendo também, né? E essa foi uma reflexão que até eu fiz com você e com o Daniel, né? Foi no ano passado, se eu não me engano. Falou, por que você não melhora o seu processo para você vender mais rápido, vender com mais eficiência? E esse ano a gente está acompanhando, a gente está acompanhando ainda mais números, né, com ainda mais precisão. A gente está nesse primeiro quadrimestre, nesses primeiros 4 meses, uma média de 108 dias o tempo de venda. Isso é incrível. E uma média de... A gente olha o mercado brasileiro em torno de 500 dias. Exato. A gente está falando aí de uma eficiência 4 vezes, quase 5 vezes maior. Você tem uma receita por corretor também diferente, assim, como seu comissionamento ele é distribuído em vários corretores, Sim. Né? Algumas agências, algumas franquias ou algumas imobiliárias, aí eu tô falando de mercado como um todo, não só o ecossistema da Remax, você tem ali 20% Pareto, né? Que traz o resultado da agência. No seu caso, não, ela é bem distribuída, você consegue, você não tem grandes estrelas, né? O seu time performa. Não. Sim. Ele é altamente produtivo. Exato, hoje a gente fez uma reunião fechando o mês de abril e na hora de eu premiar os corretores que fizeram mais venda, a gente tinha, acho que eram 5 corretores que tinham feito 2 vendas esse mês. Incrível. 5 corretores. Então foram 5 corretores que ajudaram o nosso negócio. Em março, acho que foram 22 pessoas que fizeram alguma transação. Alguma produção. Então, assim... E a gente está sem nenhum corretor no clube. Sem nenhum corretor no clube. Então, assim... Bem distribuído. Muito bem distribuído. Então, e isso é fruto desse movimento de... Cara, qualquer um de vocês é capaz de fazer, sabe? Sim. Eu acho que qualquer um que entra lá na ACE percebe isso. Se eu fizer, se eu trabalhar, eu consigo. Então, esse é o sentimento que tem lá. E se em 5 semanas a pessoa não perceber isso, ela não tem que ficar. Ela não tem que ficar. Eu entendi o desafio. Agora eu quero te perguntar sobre a oportunidade. O que você enxerga desse de oportunidade para os próximos passos da Remax Grupo Ace? Para mim, eu vejo que o mercado imobiliário ele ainda é um mercado que ele não é bem visto pelas gerações mais jovens, né? Eu acho que é uma pena. Mas eu vejo uma oportunidade, porque em dado momento isso vai acontecer, né? Então, eu quero estar o mais preparado possível para quando essa juventude encarar o mercado imobiliário. Você vê que o mercado imobiliário é difícil até de ter... Fazem muita sucessão, mas você vê, você vai numa imobiliária, a imobiliária tem 60 anos. Né? Então, você vê que são imobiliárias que estão ali, mas assim... Em algum momento aquele negócio vai dar uma andada de lado, né? Igual a gente fala muito aí. Sim. Então, eu vejo muito essa oportunidade de realmente pegar o espaço que essa galera que já está muito estruturada vai deixando, porque eu tô com gás, eu tô muito novo, exato. Legal, e a gente vai ganhando esse terreno, né? Fora que eu enxergo que não faz sentido. É difícil para mim entender o sentido de você ser um corretor com um escritório pequeno, bancando uma secretária, bancando toda a estrutura que uma imobiliária precisa, sem conseguir entregar de fato um diferencial de valor para o cliente final e tentar sobreviver num mercado sem representação exclusiva e tudo mais, sendo que a gente tem toda a estrutura e a gente pode gerar esse valor. Então,
é algo que eu vejo também com muito potencial, que é o que eu vi o pessoal lá na Itália fazendo, que é absorvendo, né, pequenas agências, que eu acho que é um movimento que cedo ou tarde vai fazer muito sentido para muito corretor autônomo, muita pequena imobiliária, Sim, que vai encontrar numa grande marca um lugar para, de fato, crescer o seu negócio e de estruturar, diminuindo o custo e aumentando a margem. sem dúvida alguma. Ô, Xande, quando eu olho para, obviamente, quando você tem uma visão oportunística e consegue, obviamente, delinear o seu planejamento estratégico para que você possa alcançar lá as suas métricas, suas metas e objetivos, vem o planejado, vem a realidade, mas o que eu vejo que você tem construído, e eu acho que é bom perpetuar aqui nos nossos canais digitais, é a cultura da Remax Ace. É uma das coisas que eu tenho um respeito e uma admiração enorme. E trazendo uma forma de tangibilizar para a audiência, a gente vai ter uma convenção nacional na próxima semana, a gente espera ter em torno de 3.000 pessoas, e a agência que tem a maior delegação em número de inscrição da Remax é a sua, aqui em Minas Gerais, na nossa Master Franquia regional. E, cara, acho que as pessoas ficam perguntando como você consegue engajar tantas pessoas para estar presente, se deslocar daqui para São Paulo, avião, hotel e etc. Por que essas pessoas te acompanham? Por que você consegue esse volume enorme de pessoas aderindo à sua... Você como maestro, o seu direcionamento de estar na convenção? Qual que é o upside de estar lá? E por que eles te seguem? Hernani, eles estão lá porque eu sou produto da convenção, eu sou produto dos eventos da Remax. Então, eu sou o exemplo, eu sempre fui essa pessoa. Eu sempre estive lá, igual você estava falando mais cedo hoje. Você estava lá em Las Vegas. Não é porque você queria estar em Las Vegas ou queria passear. Você tem que estar lá. Você tem que estar lá participando. E eu sempre tive isso, né? De ter que estar lá. Inclusive, esse foi um ponto que meu primeiro sócio, que foi o Emerson, bateu muito em mim. Quando eu entrei, eu lembro que a gente assinou o contrato em outubro, não sei, ou setembro de 2017. A gente abre a loja em março, mas o contrato a gente assina em outubro ou setembro. E aí o Emerson falou, não, vamos assinar o contrato agora que vai ter o Broker Summit, eu quero ir. E você tem que ir também, Alexandre. Eu falei, não vou não. Tô abrindo um negócio agora, preciso guardar dinheiro, aquela Natural, coisa. super Aquela natural. coisa, Mas assim, hoje eu penso que foi uma decisão burra, assim, né? E eu vejo muitos corretores, muitos franqueados indo pelo mesmo caminho também, sabe? Às vezes, fala assim, não, eu vou segurar aqui, e talvez aquele dinheiro nem fizesse tanta falta assim, fizesse tanta diferença assim, mas naquele momento ali, com aquela cabeça de escassez que a gente acaba tendo, né? A gente acaba não indo. Então, esse foi o evento que eu não fui, mas o Emerson sempre bateu muito em mim, não, vai ter a convenção, você vai. Ah, tá, não. Então tá bom, eu vou. Aí fui, aí eu, putz, e tal. Broker Summit, fui. Falei, não, nunca mais eu perco nenhum. E aí foi. Então, essa foi uma herança que ele deixou em mim de, cara, vai em todos os eventos. Porque eu sempre escutei isso até quando eu tive contato com o pessoal do marketing multinível, que eles falavam isso, ó, nos eventos estão os melhores. Os piores, às vezes vão, mas os melhores estão sempre lá. Vai na convenção Remax, os melhores estão sempre lá. Às vezes não em Las Vegas, mas na Nacional, todo mundo do Brasil vai estar lá, cara. Os melhores vão estar lá, você pode ter certeza. Pode ter certeza. Vai estar todo mundo lá. Então, se você quiser, eu quero ser mais um na Remax, cara, não precisa ir, não. Não, eu quero ser um dos melhores. Então, meu amigo, você tem que estar lá sempre, em todas. Se você não quiser ser um dos melhores, tudo bem, mas se você quiser ser, você tem que estar lá. Porque ser o melhor exige algumas atitudes, e uma delas é estar em todas as convenções, em todos os treinamentos, em todas as formações. Isso é pré-requisito. Se você não está, cara, então diminui o seu sonho, diminui a sua régua aí, porque realmente não vai acontecer. E isso foi desde o primeiro dia que eu fui. Eu lembro quando eu fiz o FIB com você lá. Quem estava fazendo o FIB também era o Carlos Zambardino, o Kaká. Kaká. Cara, o Kaká
O cara entrou, fez o FIB Explica para a audiência comigo. quem é o Kaká hoje. O Carlos Zambardino foi, acho que 3 anos seguidos, 3 anos o melhor corretor da Remax no Brasil. A Remax Trieto foi 2 ou 3 vezes a melhor Remax do Brasil, single office. Uma operação em Rondonópolis, uma cidade de 250 mil habitantes. Assim, um negócio baita referência. E quando eu entrei na Remax, eles já tinham imobiliária, estavam fazendo a conversão. E eu fiz o FIB com eles lá em 2018. E eu lembro que, cara, ele tava indo para Las Vegas, ele tava indo para não sei aonde, ele tava indo para tudo. Eu falei, cara, que é isso? E eu via que os caras estavam em outro nível. Eu falei, não, eu preciso de estar também. Porque se esses caras aí que são muito bons, que já sabem, que já fazem um negócio, que já tem resultado, estão em tudo, quem sou eu para não estar? Não tem como, eu preciso de estar também. Se eu quiser um dia chegar perto deles, eu tenho que estar. Justo. Eu acho que é lindo ouvir isso, né? Eu sou fruto dos eventos e da riqueza de aprendizado desses eventos. Eu diria que vou utilizar, se você me permitir, claro, essa frase, porque eu também acredito que eu seja fruto de eventos. E já vi histórias de superação das pessoas mudarem uma trajetória de vida em eventos. A gente olha para a ação da Remax na Argentina, o Sebastián Sosa, que hoje lidera uma das operações mais bem-sucedidas do mundo, teve um ponto de inflexão que ele quase quebrou. E foi justamente visitando a operação de Portugal e a de Toronto, lá no Canadá, que foi um game change na vida dele, que ele pôde dar um step back, né, um passo atrás e replicar. Xande, cara, agora eu quero dar uma viajada com você nessa fase final e pensar fora da caixa nessa fase final aqui do nosso bate-papo de hoje. Eu fico olhando um negócio tradicional, um negócio que depende ali do relacionamento, a gente está numa onda de inteligência artificial enorme, da mudança de alguns processos, digitalizando a jornada quase 100%, e a figura do corretor de imóveis está ali se persistindo. Mas eu tenho algumas dúvidas em relação, e tenho uma curiosidade de saber a sua visão, para que a gente possa também expandir isso, de qual que é a longevidade dessa profissão e como é que você enxerga nesse mundo de tanta transformação e olhando do ponto de vista das jornadas digitalizadas que vai estar esse corretor de imóveis daqui 5 anos, daqui 10 anos. Como sobreviver ou crescer como corretor de imóveis nesse momento de tanto acesso à informação, inteligência artificial e afins? Assim, a inteligência artificial é um ofensor para o corretor de imóveis? É um ofensor e não é um ofensor. Me explica isso melhor. Então, explica para a audiência que está te escutando. Bora lá para esse tema, então, né? A gente está passando por esse processo de tecnologia, a própria Remax está nesse movimento também agora. E o que eu enxergo é o seguinte: para mim, falando sobre a longevidade dessa profissão, que é uma das coisas mais bonitas que tem, é que um corretor de imóveis o cara consegue trabalhar até ele aguentar levantar da cama, basicamente, né? Porque a gente trabalha com relacionamento, com informação. E isso é algo que não tem idade para se ter. Agora tem um ponto. O corretor de imóveis ele precisa estar atualizado do que está acontecendo no mercado. E isso, estar numa rede como a Remax, te ajuda muito nesse movimento, que te deixa atualizado, te deixa sabendo do que está acontecendo no Brasil, no mundo. Né? A gente tem esse contato, a liderança traz isso para a gente também. Você, Peixoto, enfim, trazem essas informações para a gente aglutinar e passar para o nosso time também. Então, aquele corretor de imóveis que souber usar a inteligência artificial a seu favor, e não é simplesmente fazer uma pergunta, quanto é que eu meto lá nesse bar? Não é isso. Mas tornar a jornada de comunicação e de interação com o seu cliente através de um sistema, né, inteligente que consiga fazer esse movimento. Traz, né, a fluidez ali, trazer, né? uma fluidez, porque cada vez mais o mundo vai ficar mais rápido, né? Cada vez mais a resposta tem que ser mais rápida, o feedback tem que ser mais intenso, tem que estar mais próximo. Então tem que usar essa tecnologia para trazer mais proximidade. Então não é usar a tecnologia para substituir o corretor, mas para intensificar a proximidade e relacionamento que o corretor precisa criar. Né? Dessa forma o corretor sobrevive. Agora o corretor que ignorar essas plataformas, o corretor que demora para atender um cliente, que não dá retorno, que não acompanha,
que não usa uma ferramenta de IA para ajudar ele a acompanhar, para estar mais próximo, para ser mais eficiente, para conseguir gerar 20, 30, 40 captações com eficiência. Porque sem uma IA, sem tecnologia, é quase impossível. Sim. Gerir 40 captações sozinho, né? Mas a gente tendo ferramentas e sabendo utilizar, é um corretor que ele vai escalonar o resultado dele de uma maneira que nunca antes na história se escalou. Mas qual que é o problema? Poucos vão saber aproveitar disso. Esse é o desafio. Quem vai saber aproveitar? Quem está atualizado. Quem está dentro do ecossistema que traz tecnologia, que traz informação e ajuda a desenvolver uma forma de utilizar. Mas não é aquele corretor que vai, eu não sei usar, eu não sei... Eu corroboro 100% com a sua visão. É a depuração, né, Xande? Mas me deu uma curiosidade, quando você começou a desenhar possíveis cenários das necessidades, habilidades que os profissionais terão que ter para se perpetuar, continuar a crescer, etc. Me veio aqui uma vontade de perguntar a sua visão sobre aonde que se encaixa, qual que vai ser o desafio para o corretor autônomo. Então, o corretor autônomo, para mim, é um corretor que está com os dias contados, sinceramente. Eu acredito que com o nível de tecnologia, com o nível de estrutura e de robustez que tanto a tecnologia quanto essas grandes marcas já estão trazendo para o mercado, essa figura ela vai ficar cada vez mais obsoleta. O solitário vai ter dificuldade, né? Vai ter dificuldade porque não vai conseguir acompanhar. Você fala no aspecto de entregáveis, valor real de impacto nas entregas para o cliente? Exato, porque eventualmente o cliente é a mesma coisa, você vai numa drogaria de bairro e você vai numa drogaria Araújo, por exemplo, né? Já fazendo a propaganda aqui. Você vai na drogaria Araújo, cara, você precisa... Nossa, esqueci de comprar desodorante, você tá indo viajar, você passa lá, você tem. Nossa, cara, tô indo pra uma festa, fiquei de comprar uma bebida, você vai lá e tem. Nossa, então assim, você tem uma estrutura que te entrega tudo que você precisa. Fato. Né? Agora, Fato. você vai no corretor autônomo, o cara não tem estrutura, ele não tem escritório, ele não tem alguém para te receber, você liga lá, o cara não atende, ele demora para retornar, ele não tem jurídico, a estrutura é precária, o cara recebe a comissão e some, você não tem como achar o cara, enfim, é o tipo de situação que o cliente ele não vai aceitar esse tipo de coisa mais. Sem dúvida alguma. Né? E o nível vai só subir. Vai só subir. Você acha que o corretor autônomo, se ele tomasse a decisão de fazer parte do seu time na ACE, seria bom para ele? Com certeza. Então conta aqui para mim, por que um corretor autônomo deveria se associar à Remax ACE? Na minha opinião, o corretor autônomo, né, ele tem vários custos ali dentro do negócio dele que ele acaba não fazendo muita conta. Né? Ele faz ali... esses corretores fazem 1, 2, 3 vendas no ano, aí fica com 100% da comissão, para ele tá ótimo, tá lindo, maravilhoso. Só que ele não entende o preço que isso vai cobrar dele no longo prazo, né? Então, ele não vai conseguir construir um negócio robusto, ele vai atender poucas pessoas, isso cria uma rede de contatos bem reduzida, com o tempo ele não vai conseguir acompanhar o investimento que o negócio vai exigir dele, eventualmente, ou dela, né? Eventualmente. Então, o preço que isso vai cobrar dele no futuro é muito alto, né? Então, às vezes esses corretores falam, pô, mas você vai estar na Remax, que você vai ter que pagar royalties, você tem que pagar isso, você tem que pagar aquilo, mas você está dentro de uma estrutura que vai te entregar visão de mercado, que vai te colocar à frente do que está todo mundo enxergando. Então, às vezes o cara tá enxergando 1 quilômetro aqui, a gente está numa estrutura que está enxergando, cara, a gente está em ombro de gigantes mesmo, né? Enxergando milhas e milhas e milhas além ali, né? Então, esse corretor, eventualmente, ele vai ficar sucateado. Já está ficando, na verdade. Né? Então... Você que é corretor autônomo, está tendo oportunidade de assistir esse podcast, sugiro fortemente que tome um café com o Alexandre, para que ele possa te contar como que ele pode te apoiar, né, Alexandre? Perfeito. Na próxima milha. E eu recomendo a você que é corretor autônomo, de fato, conversar com a Remax, conversar com o Alexandre. Eu tenho certeza que vai ser muito bom para vocês. Xande, a gente está aqui já explodiu, a turma aqui do back-office já deu o sinal para a gente. Eu quero muito agradecer seu tempo, esse papo gostoso. Ficaria aqui horas, de fato, aprendendo com você.
Como a gente não programou uma estrutura, eu quero te fazer uma pergunta aberta, que seriam suas considerações finais, mas eu queria ouvir um pouquinho de você nesse... Finalizar isso aqui da melhor forma possível, de você contar aqui para essa audiência qual que é o significado da família, da sua família, para você. Não, cara. Então, a minha família, pô, pra mim, assim, eu tive a oportunidade de formar a minha família agora em 2023, né? Eu, a Gabriela, o André e a Luísa, que tá chegando aí agora. E, cara, assim, acho que a nossa família é tudo, né? A nossa família é tudo que a gente tem na vida, é a nossa família, é de fato as pessoas que a gente ama e nos amam também. E a, a Gabi tá sempre do meu lado, ela me apoia demais, assim, então é uma esposa fantástica, sempre acreditou em mim, então mesmo em momentos ali da gente querer desistir, da gente querer jogar a toalha, sempre esteve do meu lado, sempre me apoiou, e porque realmente não é fácil, né? Você vê ali alguém que você ama muito, que tá passando por um momento difícil. Eu lembro que ali ela estava empreendendo também quando a gente começou a namorar. Ela tinha um escritório, um consultório de dentista, né? Uhum. E a gente começou essa jornada juntos ali e tal. Então, foi uma experiência muito interessante. A Gabi sempre me apoia demais. O André veio depois e trouxe ainda mais profundidade, mais vontade de fazer a coisa de fato acontecer, porque quando você tem ali mais uma pessoa ali que precisa de você, precisa do seu carinho, precisa da sua atenção, precisa que você de fato gere mais resultado, né? Então, eventualmente, as coisas acabam encaminhando mais pra gente. A gente começa a ver o mundo de forma diferente também, né? Então, é isso. Acho que a família move o homem, né? A família move o homem, move a mulher, e a família é fundamental para a gente poder alcançar grandes resultados. Não é isso? Xande, quero aproveitar a oportunidade e agradecer o André, a Gabi, Luísa, vai ser o nome da princesa, pelo apoio que eles te dão no dia a dia, porque eu sei que a jornada de liderança ela é difícil. E por vezes a gente volta para casa em dias difíceis, que é só o colo, o carinho e talvez, às vezes, o próprio silêncio, que faz com que meia-noite se encerre e no outro dia um empreendedor acorde e continue na luta baseado no propósito. E o apoio da sua família te faz muito bem, porque eu convivo com você e eu tenho muita admiração pelos seus resultados, mas a parte que eu mais admiro em você é a parte de você como filho, como marido e como pai. Um exemplo para todos nós. E talvez essa seja, na minha visão, algo que gera muito impacto na família da Remax Ace, porque você é um exemplo de liderança em todas as camadas. Que o Papai do Céu abençoe a sua jornada. Muito obrigado, Gabi. Muito obrigado, Xande, por estarem e acreditarem nesse projeto. Deixo aqui um abraço não só meu, mas dos meus sócios e também do nosso presidente Peixoto Acioli pelo trabalho que você tem desenvolvido. E muito sucesso em 2026. Amém. Vamos embora. Bora para cima. Muito obrigado. É isso aí. Partiu então, né? Vamos embora. Aê!